Maria Lúcia. Olá, senhoras e senhores. Muito prazer de tê-los aqui novamente com a gente, com o Colégio Brasileiro de Genealogia, para mais um live de genealogia. Hoje vamos ter aqui o Rafael Baker Botelho, um jovem advogado que estudou História e Direito, e há 15 anos que ele pesquisa genealogia. Ele é sócio da ASBRAP do CBG e já escreveu alguns artigos no Projeto Compartilhar, um de coautoria com a Bartira Sete e Maria Ângela Araújo Caiafa Lagoa, que é de Francisco Inácio Botelho, de Portugal, a Lavras do Funil, e mais dois que ele publicou no Projeto Compartilhar, que são Descendentes de Fidelis Inácio Botelho, e também Uma Família Terceirense, Ascendentes e Colaterais do Tenente Francisco Machado de Azevedo. Hoje, o Rafael falará sobre a Torre do Tombo, por onde começar. Boa palestra para todos vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou Juliana, do CBG. Eu e o Charles Goldenson vamos ficar aqui coordenando as perguntas que vocês tenham para o Rafael. Eu peço que vocês escrevam as perguntas no QIA, tem esse botãozinho aí embaixo, e que a gente deixe o chat para comentários. Antes de passar a palavra para o Rafael, eu vou pedir, Charles, para você falar do grupo do Facebook, e depois eu vou lançar duas enquetes para a gente identificar aí de onde vocês estão falando e outras questões, e depois eu passo a palavra para o Rafael. Bom, boa noite. Sobre o grupo do Facebook, o nome do grupo é CBG, Colégio Brasileiro de Genealogia. Não é um grupo do CBG, é um grupo privado, mas qualquer pessoa pode se tornar membro, basta responder 4 perguntinhas. E o objetivo do grupo é servir de um espaço para pesquisadores se ajudarem. Então, a gente tem muita publicação que serve para pesquisadores, tem pessoas colocando perguntas, pedindo ajuda para outros pesquisadores. Então, a gente aproveita as nossas lives para incentivar quem ainda não é quem ainda não é membro do grupo, vai no Facebook, CBG, Colégio Brasileiro de Genealogia, se inscreve, respondam as 4 perguntas e vocês já vão ter acesso a algumas centenas de pesquisadores muito experientes que podem ajudar bastante nos desafios que vocês têm aí nas pesquisas. Então, vamos lá, gente. Vou lançar aqui a primeira pergunta. Vocês estão vendo? Que é de onde vocês estão assistindo essa palestra. Estado de Minas, Estado do Rio, Estado de São Paulo, outros estados ou outros países? Juliana, a gente não está... Eu pelo menos, não estou vendo a... Não? Deixa eu tentar de novo aqui. Foi, agora foi. Rafael, tá vendo aí os resultados? Estou vendo, obrigado, Juliana. Já vi que tem bastante gente do Rio, São Paulo, mas tem gente de fora também, né? Bem-vindos a todos, obrigado aí pela presença, uma responsabilidade enorme. Quero agradecer também aí o convite a Maria Lúcia, a Juliana, que fizeram esse convite e organizaram tudo. O Charles Goldenson também está aqui coordenando, ajudando. É um prazer
poder contribuir com alguma coisa e ajudar todo mundo na pesquisa. Vou lançar aqui a segunda, Rafael, já passo a palavra definitivamente para você. Bom, então, Rafael, a bola está com você. Tá certo. Obrigado, Juliana. Bom, gente, uma boa noite a todos. Já vi aqui que está bem dividido, tem quase meio a meio. Um pouquinho mais para quem já pesquisou, quase 60%, 40% nunca pesquisou. Para quem já pesquisou e já está muito habituado à Torre do Tombo, vou pedir licença, porque eu vou começar de umas coisas muito básicas, tentando ajudar todo mundo. E mais para o final, conforme a gente for avançar em alguns documentos e podem surgir algumas dúvidas aí para os mais experientes, se eu conseguir resolver, vai ser um prazer. Senão a gente tenta, né? A pergunta instiga a gente a pesquisar um pouco mais e a tentar resolver. Eu vou iniciar aqui minha apresentação compartilhando o material que eu preparei e a gente vai conversando. Espera aí que eu não consegui, só um minutinho. Deixa eu ver se ela vai funcionar agora. Eu vi sua tela, Rafael. Apareceu, depois sumiu. Deixa eu ver. Tá compartilhando a apresentação agora ou não? Não, mas chegou a aparecer antes. Vamos ver se eu mudando de slide aparece. Apareceu? Não, tenta dar um stop share e começar de novo. Tá, vamos lá. Eu tenho que iniciar a apresentação aqui no PowerPoint ou eu primeiro compartilho a tela? Pode abrir o PowerPoint primeiro. Tá, o PowerPoint está aberto, vamos ver. Share screen. Acho que agora vai. Pronto, estamos vendo. Tá no modo apresentação? Tá. Bom, gente, então, como eu falei, eu vou começar bem pelo básico. Queria, primeiramente, agradecer e saudar aí todos os portugueses pela iniciativa de colocar o arquivo estatal deles, o arquivo central deles à disposição de todos, num trabalho gigantesco de digitalização e disponibilização. Acho que um exemplo para todos nós, é realmente um trabalho muito, muito bom e que nós brasileiros temos a sorte de compartilhar aí um pedaço grande da nossa história com Portugal e poder usar muito aí do que eles têm disponibilizado para todos, para conhecer um pouco mais sobre nós também, né? Então, vamos lá. Essa apresentação ela está dividida em 5 partes. Eu pretendo fazer uma apresentação geral aqui da Torre do Tombo, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, falar um pouquinho rapidamente da organização dos arquivos portugueses, para a gente entender o que a gente consegue achar lá na Torre do Tombo. Vou tentar falar um pouco sobre as ferramentas de pesquisa que o site da Torre do Tombo disponibiliza para o pesquisador, como a gente consegue usar essas ferramentas. E, seguindo, separei 4 fundos documentais que são os mais usuais na pesquisa genealógica. Tem muita informação, eles são assim maravilhosos. E, por fim,
eu vou deixar alguns sites auxiliares que ajudam a gente a pesquisar na Torre do Tombo, a conhecer mais do acervo português e também a avançar para outros arquivos portugueses que também estão digitalizados, também estão nesse esforço de disponibilizar tudo para o público na internet. Então, vou começar aqui pelo mais básico, que é o que é a Torre do Tombo. A Torre do Tombo é o arquivo central do Estado português. Aqui para o Brasil, ele seria algo próximo do nosso Arquivo Nacional. O nome oficial desse arquivo é Instituto Arquivo Nacional Torre do Tombo, e a NTT, é como a gente vai encontrar isso na página oficial da Torre do Tombo. É um arquivo que foi criado no século XIV, 1378, mas ele contém documentação muito anterior a isso, se eu não me engano, desde o século IX, então, aproximadamente a partir dos anos 800, ele já tem documentação, e vai acumulando a partir do século XIV, então a partir de 1378, ele começa a acumular progressivamente todos os documentos produzidos pelo Estado português, pela monarquia portuguesa, pelas diversas organizações que existiam em Portugal a partir de então. O site oficial deles, o endereço oficial do Arquivo Nacional Torre do Tombo, é esse que está aí embaixo. Se a gente jogar no Google, Torre do Tombo, é para esse endereço que ele vai nos levar. E nesse endereço, a gente vai ter lá as informações essenciais sobre esse arquivo, uma apresentação. Eles têm diversas ferramentas ensinando o pesquisador a usar os recursos que o site tem. Tem vídeo, tem tutorial, tem explicação. Está em português, está em inglês também, para quem tiver dificuldade com português. É muito interessante, vale muito a pena e tem muita coisa muito boa. Tem, inclusive, ferramentas e, enfim, páginas específicas para genealogia e para história local, que são, enfim, dois assuntos que são muito do interesse contemporâneo, né? Acredito de que todos nós que estamos aqui, e auxiliam muito a gente na pesquisa. Vale muito a pena dar uma navegada pelo site, tentar conhecer um pouco mais. Agora, falando genericamente dos arquivos portugueses. O que existe lá em Portugal, né, de modo geral? Peço já desculpas aí aos portugueses se eu cometer algum equívoco, fiquem à vontade para me corrigir. A gente tem um Arquivo Nacional Torre do Tombo, que reúne essa documentação mais antiga, proveniente, então, da monarquia, de diversos mosteiros, de diversas instituições antigas de Portugal. E Portugal, por ser um Estado unitário, central, ele acaba reunindo no seu centro do poder muita coisa regional. Então, o Arquivo Nacional ele abrange não só essa documentação do governo central, como às vezes alguma coisa dos governos locais também está lá por critérios diversos, mas não é só isso que existe de arquivo em Portugal. Portugal também tem os arquivos distritais e regionais, que são os arquivos dos vários distritos de Portugal continental, e os arquivos dos Açores e da Madeira. E além desses arquivos, que reúnem documentação relativa a uma região de Portugal, a gente tem também arquivos municipais, esses em menor número. Então, cada município, que em Portugal é chamado de concelho, com C, vocês vão ver lá na frente, alguns desses municípios têm arquivos municipais, que é a semelhança do que a gente vai encontrar um pouco aqui nos municípios mais antigos do Brasil. Tem documentação cartorária, às vezes alguma coisa de testamentos, mas é um pouco mais restrito. Para o que nos interessa especificamente, ou principalmente, que são os registros paroquiais, que são aqueles registros de batismo, casamento e óbito, a gente vai encontrar essa documentação na Torre do Tombo e nos arquivos distritais. Há uma ou outra documentação que não está nesses dois, está em arquivos específicos, como o Arquivo Histórico de Lamego, mas é bem pontual, e vocês vão ver mais para frente que tem ferramentas que reúnem isso tudo num lugar só, que facilita muito a pesquisa. E nós temos também, além desses arquivos municipais,
alguns outros arquivos específicos, como esse arquivo histórico de Lamego, alguns arquivos em museus, algumas coisas pontuais aí que vão recolhendo documentação. Falando nos arquivos distritais, para a gente entender a magnitude aí da distribuição do acervo português e um pouco das dificuldades que nós brasileiros acabamos tendo, apesar de Portugal ser um país pequeno e a gente achar que vai ser muito mais fácil do que no Brasil. É mais fácil, mas é preciso também reconhecer aí algumas especificidades portuguesas e entender a organização de Portugal para conseguir navegar nesses arquivos. Então, eu separei, coloquei aí um mapa da divisão dos distritos portugueses, para a gente ter uma ideia da quantidade de distritos que existem em Portugal. E para cada distrito desses, corresponde um arquivo distrital. Então, é muito importante que a gente tenha pelo menos uma noção de que região a gente quer pesquisar em Portugal, para essa pesquisa ser frutífera. Senão, a gente vai perder muito tempo jogando nome em muito site e não vai conseguir. Vão vir vários homônimos, não vai vir nada, e às vezes ele está logo ali do lado, no arquivo que a gente esqueceu de procurar. Então, vejam, são 17 arquivos distritais, mais o arquivo distrital de Lisboa, que está junto da Torre do Tombo. Então, no mesmo site, a gente consegue localizar a documentação tanto do arquivo central da Torre do Tombo, como desse arquivo distrital de Lisboa. A gente tem também o Centro de Conhecimento dos Açores, CCA, como a gente normalmente vai ver referido, e o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. Todos esses arquivos desempenham funções semelhantes e contêm documentação regional e, para nós, principalmente, livros paroquiais. Essa aqui é uma fotinho da Torre do Tombo. Esse é um prédio relativamente novo, que foi construído para abrigar o acervo. Como eu disse, é muito antigo, é uma raridade, uma preciosidade, uma das joias arquivísticas do mundo. E quem tiver oportunidade de pesquisar em Lisboa, vale muito a pena ir lá. Para quem gosta de história, gosta de arquivo, está vivendo aí a pesquisa genealógica, é quase um sonho entrar lá. Eu já tive a felicidade de ir lá, é muito bom, eles são muito atenciosos, tratam muito bem, tem muita coisa, muito mais do que está no site, e passando isso tudo, quem tiver oportunidade deve ir. Agora, Juliana, se você quiser verificar se tem alguma pergunta para ser feita, antes de eu avançar um pouquinho aqui para as ferramentas de pesquisa, se alguém quiser saber alguma coisa de arquivo distrital, eu acho que pode perguntar. Pode seguir, Rafael. Tá bem. Eu agora vou falar um pouquinho das ferramentas que existem no site para a gente pesquisar. Vocês vão notar que esse site que eu coloquei ali em cima, Explorando o Digitarc, que é a ferramenta de pesquisa online que a Torre do Tombo disponibiliza, é diferente daquele primeiro. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente, do primeiro, chegar nesse, mas a gente pode digitar direto esse endereço e já vai chegar na ferramenta de pesquisa, que eu vou explorar um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Quando a gente joga no Google Torre do Tombo, normalmente ele leva a gente para essa página. Nessa página, vocês vão ver aí na setinha vermelha, que a gente acessa o Digitarc. A gente pode acessar diretamente, como eu falei, mas para quem estiver começando e quiser saber um pouco mais, eu recomendo que comece por aí. Porque vocês vão ver nessa aba superior que tem uma série de informações gerais sobre a Torre do Tombo e que vão ajudar a gente a entender como funciona esse arquivo e o que a gente pode esperar encontrar lá. Porque é muito importante a gente ter essa noção. Não adianta chegar no arquivo e falar um nome. Isso ninguém consegue ajudar. A gente precisa limitar no tempo, limitar no espaço e entender o que tem no arquivo. E aí a gente consegue fazer bom uso do que está lá e sair feliz, tanto do site quanto de uma visita presencial. A minha recomendação é que depois de dar uma navegada geral pelo site, a gente acesse essa aba Pesquisar na Torre do Tombo. Vão aparecer algumas opções, inclusive uma opção específica para genealogia, que vai contar um pouquinho
tipo de documento que existe lá que é mais adequado para a pesquisa genealógica. Mas eu nem vou entrar lá, porque eu vou deixar por conta do interessado dar uma lida, que é bem autoexplicativo. Eu vou pular direto para a pesquisa na base de dados, que é uma das opções que vai aparecer quando a gente passa o mouse sobre pesquisar na Torre do Tombo. Aí vai aparecer lá uma opção, pesquisar na base de dados. E aí a gente clica e vai ser levado para essa página. Dessa página, a gente clica lá no base de dados Digitarc. É essa da seta vermelha. Eu vou passar aqui o slide e a gente vai para essa primeira página da Torre do Tombo. É essa a página que a gente começa a acessar os documentos que estão disponíveis na Torre do Tombo. E, gente, não é só documento que a gente consegue ver. A gente consegue ver o catálogo da Torre do Tombo. O que é o catálogo? É a descrição do documento. Então, a gente vai encontrar muita coisa lá que está descrita, mas ainda não foi digitalizada. Mas a partir da descrição, a gente já consegue ter uma noção do que o documento contém e se ele vai ou não vai ser útil para a gente. E se ele não estiver digitalizado, existe a opção da gente fazer o pedido de digitalização, paga uma taxa, bastante módica, e vale muito a pena. Eles são muito rápidos e eles enviam pela internet o documento. Então, assim, não se assustem, vale muito a pena perder tempo mexendo, fuçando, procurando. Essa tela inicial é a da pesquisa simples. O que é a pesquisa simples? É uma pesquisa que você faz a partir de algumas palavras e que ela vai pesquisar em toda a descrição do documento. Essa ficha, na verdade, é uma ficha que descreve o documento. Então, ela vai pesquisar a palavra no título, ela vai procurar a palavra, vai pesquisar a palavra na descrição do documento e ela vai pesquisar essa palavra também num outro campo chamado âmbito e conteúdo, que é uma descrição pormenorizada do documento. Vale a pena, ela gera muitos resultados, quanto mais comum for o nome, ou a palavra, né, a localidade, enfim, mais resultados virão. Às vezes serão tantos resultados que a gente vai ter que pensar uma outra estratégia de pesquisa, porque fica impossível ver documento por documento. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, tanto nessa pesquisa simples quanto na próxima, que é a pesquisa avançada, são as palavras que a gente usa para pesquisar. Os mais experientes já vão saber. A gente tem que ter cabeça aberta, não pode ficar fixado num nome, porque os nomes se escrevem de maneiras diferentes ao longo do tempo e eles variam, né? Muita gente adota outro nome quando sai de Portugal, por várias razões. A gente tem que ter cabeça aberta, né? Tem que ficar procurando hipóteses e testando, por tentativa e erro, não tem muito jeito de escapar disso, mas a gente pode fazer uma tentativa e erro inteligente e limitar um pouco essa busca. Nessa pesquisa simples, a gente também pode usar um limitador de datas. Eu não costumo usar, tá? Porque vocês vão ver que muitos documentos não têm uma data descrita ainda. Ou porque não existe a data no documento, ou porque ela é muito genérica. E isso não costuma ajudar muito na pesquisa. Eu prefiro usar a pesquisa avançada e insistir na pesquisa por nomes. Vocês vão ver, eu vou mostrar mais para frente a pesquisa avançada. Uma outra coisa importante, falando de nomes. Falei da grafia, vamos lembrar, gente. Manuel, por exemplo, pode ser escrito tanto com U como com O. Portugal hoje adota um padrão com U. Aqui no Brasil, a gente usa muito com O, mas também usa com U. Então, quando for pesquisar o Manuel, o avô que se chama Manuel, ou um parente colateral, testa o Manuel com O, testa o Manuel com U. Outros nomes, com letras duplicadas, pela minha experiência, a descrição arquivística que a Torre do Tombo adota, ela adota a grafia contemporânea. Então, se tiver 2 L's, por exemplo, muito comum em Vasconcelos, em Vilela, eu sugiro que faça a pesquisa com os 2 L's, com L duplicado, né? ou E com L simples, porque isso pode dar diferença. Então, vale a pena ter aí a paciência e ir tentando.
Eu sei que parece desanimador, mas quando a gente encontra o documento do que a gente está procurando, ou de alguém que a gente esteja procurando, vale o esforço. Eu vou mudar de tela agora, vou passar para a pesquisa avançada, e mais para frente, se vocês tiverem dúvida, a gente volta e tenta responder. Me precipitei. Aqui é um exemplo do que acontece quando a gente faz a pesquisa simples. Eu fiz a pesquisa por um antepassado meu, Francisco Inácio Botelho, na pesquisa simples, gerou 54 resultados. Não é muito, dá para a gente olhar documento por documento, mas não é pouco. E vem muita coisa que não interessa. Então, vocês fixam esse número, que eu vou mostrar para vocês na pesquisa avançada a diferença. Eu pesquisei, então, retomando, pesquisa simples, com o nome Francisco Inácio Botelho. Reparem que eu não escrevi Ignácio, que seria a grafia antiga, contemporânea a ele. Eu escrevi Inácio, porque na descrição que eles adotam na Torre do Tombo é a descrição contemporânea. Aí aqui, só para mostrar, naqueles resultados, 54 resultados, aparecem aqui para mim os documentos que me interessam. 3 cartas do século XVIII que o Francisco Inácio Botelho enviou, aqui no caso, para o Antônio José de Oliveira Guimarães. Essa é a tela que a gente vai encontrar quando a gente clica num dos resultados. Esse caso é a primeira carta que apareceu lá para mim. E vocês vão ver que aqui, no meio, a gente vai encontrar a descrição desse documento. Ao ler a descrição, a gente vai ter lá, entre outras coisas, um código de referência, que é uma série de letrinhas e números, que é o código do arquivo, tipo de título, data de produção, é a data do documento, quando o documento tem data, eles indicam, o tamanho desse documento, que é a dimensão e suporte, e agora um campo bem importante, âmbito e conteúdo, que é o que contém uma mini descrição do que aquele documento contém. Nesse caso, é o que é referido, o conteúdo da carta. Lá em cima, a gente encontra o título, que vai ser um outro campo que a gente vai poder usar lá na pesquisa avançada, que eu vou mostrar depois. À direita, a gente vai ver a representação desse documento. No caso, nesse exemplo, existe a cópia digital. E ela está aqui disponível, basta clicar e vai abrir a página correspondente com esse documento digitalizado. Não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, é só consultar, pode fazer o download. Então, dá para a gente ler aqui na tela. Quem achar desconfortável, tiver uma conexão ruim, quiser fazer o download, dá para fazer o download página a página do documento. Por fim, aqui à esquerda, só para vocês terem uma noção, e vocês vão entender isso mais para frente, quando eu for dar outros exemplos aqui de documentos, a gente tem uma espécie de uma árvore, com vários tópicos, indicando a localização desse documento no contexto geral do arquivo. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas é só para vocês terem uma noção de que cada bolinha dessa que a gente clicar subindo vai abrir uma série de outros documentos relativos a esse tema, essa matéria que está assinalada ali. Então, é muita coisa que tem. Às vezes, vale a pena a gente começar a dar uma fuçada só para ver o que aparece. Agora, falando um pouquinho de pesquisa avançada. Essa pesquisa, eu mais para frente vou indicar, mas assim, ela é muito boa para quando a gente tem nomes muito comuns ou a gente está atrás de alguns documentos muito específicos. A gente está curioso para saber se tem, vamos dizer, um processo do Santo Ofício, né, um processo da Inquisição contra um antepassado. Essa pesquisa é mais interessante do que aquela pesquisa simples, porque ela gera menos resultados, são resultados mais precisos. E a gente perde menos tempo olhando tudo aquilo que aparece. Então, vamos lá. Reparem que no topo eu selecionei a aba Pesquisa Avançada, que é essa pesquisa em que a gente faz por campos específicos daquela descrição do documento que eu mencionei um pouquinho antes. O primeiro campo que a gente pode usar para pesquisar por nome é o título. Se vocês lembrarem, aquele documento que eu me referi, aquela carta, ela se chamava Carta de Francisco Inácio Botelho
para Antônio José de Oliveira Guimarães. Esse é o título do documento. Então, se eu pesquisar uma palavra escolhendo esse campo título, eu vou ter um número de resultado muito menor do que se eu mandar ele pesquisar lá na pesquisa simples pelo nome em todos os campos. Isso ajuda muito, muito mesmo. Um outro campo que a gente pode usar na pesquisa avançada, que eu vou abrir, ele chama âmbito e conteúdo. Ele não fica visível logo que a gente clica na pesquisa avançada. A gente precisa pedir para ele aparecer. E onde é que a gente faz isso? A gente faz isso nesse botãozinho chamado pesquisar noutros campos. É só clicar nele. Vai aparecer uma série de opções, escolham âmbito e conteúdo. E aí vai abrir de novo um outro campo escrito âmbito e conteúdo. O que é esse âmbito e conteúdo? É, como eu disse, uma mini descrição do documento. Ele vai dizer mais ou menos o que o documento contém, de uma forma bem resumida. Muitas vezes, quando o documento é mais complexo, ele não é uma simples carta, ou é uma carta muito extensa, ou é um processo, pode ser um processo inquisitorial, pode ser um processo judicial, normalmente o arquivo coloca nesse âmbito e conteúdo, além de um resumo do que é aquele documento, as pessoas que são referidas naquele documento. É muito comum, até pelo interesse dos pesquisadores na genealogia, que eles, havendo menção à filiação, então pai e mãe, a irmãos, a parentes de modo geral, a avós, no âmbito e conteúdo eles coloquem o nome que aparece dos avós, dos pais, dos irmãos, do marido, da mulher, dos filhos, no âmbito e conteúdo. Então, às vezes, a gente tem um colateral, enfim, não precisa necessariamente ser o nosso ancestral, mas a gente joga aí aquele nome na pesquisa e aparece um documento sobre aquele colateral, sobre aquele personagem, e junto do documento daquele personagem vem informações sobre a família dele, portanto, a família do seu ancestral. E você amplia muito a sua documentação, amplia muito a sua base de pesquisa, vale muito a pena, principalmente para processos inquisitoriais. Essa, assim, é uma ferramenta imprescindível. Uma outra coisa que vale muito a pena usar no âmbito de conteúdo, localidade. Então, muitas vezes, a gente joga o nome e não aparece nada. Pode ser que o nome que a gente tem não seja o nome que aquele personagem usava em Portugal, ou era conhecido em Portugal. Ou o nome que a gente tem é incompleto e gera muitos resultados. Enfim, tem uma série de questões que acontecem que sugerem, né, uma pesquisa inteligente, vamos dizer assim, a gente passa a fazer, por exemplo, pelo nome da freguesia que o personagem é originário, ou que a gente sabe que ele passou, principalmente as freguesias pequenas, porque a gente joga o nome da freguesia nesse âmbito e conteúdo, e o que ele vai trazer de resultado são todos os documentos que aquela freguesia aparece mencionada. Se é uma freguesia pequena, não são muitos, e dá para a gente passar um pente fino manualmente, olhando um a um. Uma outra coisa que vale muito a pena, usando a localização geográfica, é a gente aqui do Brasil jogar a localização brasileira. Se a gente jogar no âmbito e conteúdo Rio de Janeiro, por exemplo, vem uma quantidade imensa de processos da Inquisição em que o réu, o acusado, passou pelo Rio de Janeiro, morou no Rio de Janeiro, teve filhos no Rio de Janeiro. Qualquer relação que o réu ou o autor, no caso do processo inquisitorial não, mas um processo judicial, tenha relação com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais, vamos pensar, com a Bahia, com o Maranhão. Se a gente jogar no âmbito e conteúdo, a chance de aparecer é grande. E aparecendo um processo de lá, é só puxar o fio, gente. É ler o processo e ver se não vai aparecer o personagem que a gente está procurando, como réu, como parente do réu, como testemunha, como partícipe de alguma conduta. Enfim, vale muito a pena. Para Minas Gerais, ou para outras localidades, São Paulo, que é antigo também,
a gente tem que manter a cabeça aberta, a gente tem que lembrar que o que vai aparecer, principalmente em Portugal, que eles não estão familiarizados com as localidades no Brasil, às vezes o nome aparece um pouquinho corrompido. Então pode aparecer Guaratinguetá, por exemplo, às vezes aparece como Guaratinguetá, que é a forma como está escrita no documento. Eles não vão corrigir isso. Minas, às vezes aparece lá Rio das Mortes, Minas do Ouro, Vila do Carmo. A gente tem que realmente usar aí a criatividade, se informar sobre o nome antigo das cidades e vai tentando. É no âmbito e conteúdo que a gente vai conseguir localizar a documentação sobre essas regiões, principalmente processos inquisitoriais. Então, se a gente está suspeitando de algum antepassado, de alguma localidade, e gostaria de ver se existe alguma coisa na Torre do Tombo sobre ele, processo inquisitorial sobre ele, não está achando pelo nome, procura pela região. Pode ser que apareça alguma coisa interessante. Vale muito a pena. Eu pesquiso mais Minas Gerais. Meus exemplos tendem a ser de Minas Gerais. Por exemplo, regiões que têm documentos de muito difícil acesso para nós aqui do Brasil, como a região do Cerro, de Diamantina, do norte de Minas, às vezes da Bahia. Procura na Torre do Tombo, no âmbito e conteúdo. A gente sempre tem que lembrar que até o século XIX, Brasil e Portugal eram uma coisa só. Então, a documentação que era produzida no Brasil, muitas vezes era enviada para Lisboa, e está lá. Então, tem que manter a mente aberta, tem que ser criativo, e a gente tem que usar essas ferramentas. Faz muita diferença na nossa vida. À direita aí da tela que eu destaquei, está uma caixinha de diálogo, que está sempre disponível na pesquisa avançada, não só no âmbito e conteúdo, mas também no título e nas outras descrições. Essa caixinha vai permitir que a gente faça a busca de forma mais precisa, limite um pouco os resultados. Normalmente, todo buscador tem isso, às vezes com denominações um pouquinho diferentes, mas é bem óbvio, né? Da leitura a gente já deduz o que significa. Então, tem lá, contém todas as palavras, se a gente for usar várias palavras, contém qualquer uma das palavras, é bem pequenininho, mas acredita que está escrito lá. Contém qualquer uma das palavras, então ele vai fazer busca das palavras aleatórias, para usar o exemplo que eu dei, Francisco Inácio Botelho. Se eu colocar lá, contém todas as palavras, se o documento não tiver em todos os campos um Francisco, um Inácio e um Botelho, ele não vai aparecer. Se eu colocar contém qualquer das palavras, vejam, eu coloquei Francisco. Qualquer documento que contenha Francisco vai aparecer. Vai dar um número absurdo. Não contém as palavras. Às vezes a gente não quer que apareça determinada palavra na pesquisa. Essa é a ferramenta. É menos usual, mas é essa a opção. Contém a frase exata. Essa é a que mais limita. Se a gente tiver certeza daquele nome do documento, às vezes é um documento que a gente já viu e quer ver de novo. Aí a gente usa essa expressão exatamente com a palavra que a gente encontrou lá, ou o conjunto de palavras que a gente encontrou lá. Para usar o meu exemplo, Francisco Inácio Botelho. Se eu colocar nessas opções de pesquisa, Francisco Inácio Botelho, e colocar contém a frase exata, vão vir 3 ou 4 documentos que existem lá com essa expressão. Então, limita muito. Vocês lembram que na pesquisa simples apareceram 54 documentos. Se eu colocar frase exata no título, vão vir 3 ou 4. Então, faz muita diferença. A gente tem que usar e abusar dessas ferramentas. Aí aqui eu coloquei alguns critérios gerais. Claro que eles podem mudar. São só algumas ideias para a gente entender um pouquinho essas ferramentas e o uso delas, a dinâmica delas. Quando a gente usa o pesquisar por título, quais são as situações em que pesquisar por título é mais produtivo? Eu, pensando aí aleatoriamente, indiquei 3, existem mais. Quem tiver experiência certamente vai ter um monte, mas vamos ficar aí com esses 3 só para a gente ter uma noção. Essa pesquisa por título é muito boa para documentos simples. Então, a gente tem que pensar um recibo, uma carta, um requerimento de passaporte, uma mercê, que seria alguma honraria que é dada à pessoa. Né? Por quê?
Porque, normalmente, o título desse documento já contém um nome, já contém a palavra que a gente normalmente vai buscar. E aí é muito produtivo. Você joga lá, como eu disse, Francisco Inácio Botelho, e vai vir a carta que ele escreveu. Ou, no caso lá, Antônio José de Oliveira Guimarães, se eu jogar essa palavra, vão vir as cartas que ele recebeu, que ele escreveu, se tiver lá também. Então, é isso. É documento simples? A busca pelo título vai funcionar bem. Ah, não é documento simples, é um documento, é um processo. Tem um monte de folha, deve ter um monte de coisa. Busca por título talvez não seja o melhor caminho. A gente pode usar? Pode usar. Mas talvez venha muito resultado. Ou não venha o resultado que a gente está esperando. Então, pensou o tipo de documento que a gente está procurando? Usa uma busca ou usa outra. Ah, não veio por uma? Tenta outra. Tá? Não desistam. Tem que ser persistente, tem que ser teimoso, como a Regina Cascão falou. Tem que ser cabeça dura. Aí agora, aquela âmbito e conteúdo, que era outra opção que eu acho das melhores da pesquisa avançada. Quando pesquisar por âmbito e conteúdo? Então, é quase o oposto do título, quando os documentos forem complexos. O que são documentos complexos? O que eu quero dizer com isso? Muitas folhas. Tem muita folha, o documento, vocês imaginam que vai ser um documento muito grande, a pesquisa por âmbito e conteúdo talvez seja interessante. Então, eu coloquei aqui algumas ideias, processos. Esses processos podem ser judiciais, inventários, testamentos, cobranças de dívida, ou inquisitoriais, que são aqueles processos movidos por crime contra a religião, né? Inclusive judaísmo, religião cristã. Né? Vamos lembrar que a gente está falando aí de um período em que o cristianismo era a religião oficial, catolicismo era a religião oficial e as outras eram proibidas. Uma outra busca, tipo de busca que o âmbito de conteúdo é muito bom, que eu já até falei. Cidades, né? Regiões, localidades. Pode ser uma freguesia, no caso de Portugal. No Brasil é menos usual a gente usar freguesia ou paróquia, mas pode ser também. Vilas, né? Eu falei o exemplo de Guaratinguetá, que às vezes aparece como Guaratinguetá. Existe também Parnaíba, né? Santana do Parnaíba, às vezes aparece como Parneíba. Tem que ser criativo, gente. Tem que manter a cabeça aberta e ir tentando formatos diferentes. Agora eu vou falar um pouco informações vagas, né? Quando a gente não sabe direito o que está procurando, não sabe direito o nome. Para essas situações, âmbito e conteúdo também funciona bem. A gente coloca lá o que a gente tem de informação, pesquisa e vê o que aparece. Agora, aqui é só para dar um exemplo para vocês, como é que é a pesquisa avançada, a diferença nos resultados. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na pesquisa simples, que deu 54 resultados. Eu coloquei lá o nome Francisco Inácio Botelho no título, e vocês vão ver a diferença do resultado. 6 resultados. Na pesquisa simples eram 54. Então, faz muita diferença. No meu caso ali, eu já bato o olho, eu já sei. Esse primeiro documento que aparece não trata do meu, né, do meu pesquisado. Os demais, as 3 cartas que seguem, são as do meu interesse. Fiquei na dúvida, gente? Só clicar e abrir. Vai ter a descrição. Vocês vão entender por que aquele documento foi selecionado pelo sistema. Ah, não gostei? Só dá um back, um retornar, e volta para a pesquisa e continua olhando os documentos. É bem simples, não tem mistério. Juliana, tem alguma pergunta? Eu tenho uma aqui no QIA e depois o Charles vai ler do chat. A do QIA é da Renata Conte. Ela diz o seguinte: no óbito de um antepassado dela, consta que ele fez testamento. Ela solicitou uma busca ao Arquivo Distrital de Viseu, pois ele era de Penajóia Lamego. Só que eles retornaram solicitando a data da celebração da escritura do testamento. Ela não tem essa data, somente o óbito. Alguma dica de como ela pode descobrir a data que foi feito esse testamento? Já procurei na pesquisa simples e avançada e não achei nada. Tá. Juliana, qual é o nome dela? Renata Conte.
Renata, me permita chamar aí pelo primeiro nome. Infelizmente, não. Eu vou te dar uma dica muito genérica. Ela costuma ser verdadeira, mas não é certa, tá? É isso. A maioria dos casos é assim, mas se não encontrar, não desiste. Normalmente, o testamento é feito pouco antes da pessoa morrer. Tá? É bastante raro que a pessoa faça um testamento muito antes. O que eu quero dizer com pouco antes? No máximo 5 anos. Tá? É muito raro um testamento ser anterior a isso. Acontece? Acontece. Mas eu diria que 80%, talvez 90% dos testamentos são feitos 5 anos antes do óbito. Porque normalmente é quando a pessoa começa a sentir fraqueza, sentir algum indício de que ela não vai durar muito. E aí ela se preocupa em dispor dos bens, em fazer algum cuidado aí com a sua alma. Aí depende um pouco do período, qual vai ser o conteúdo do testamento. Agora, você não disse a data desse testamento. Onde ele pode estar? Testamento, gente, tanto em Portugal quanto no Brasil, normalmente são feitos em 2 livros. Ou no livro de testamentos, quando existe, chama livro de registro de testamentos no Brasil. Em Portugal é livro de registro de testamentos. Ou no livro de notas. Na maior parte das vilas do Brasil colonial, não havia um livro específico de testamentos, ou só havia na sede da vila. Né? Nas outras freguesias, paróquias que compunham o termo da vila, a área da vila, não existia. E normalmente isso era feito num livro de escrituras. Em Portugal, a lógica é semelhante. Alguns municípios têm livro de testamento, não são todos. Se eu não me engano, Lisboa tem. As cidades menores não costumam ter. O que existe? O livro de notas, que é o cartório. A estrutura em Portugal é muito parecida com a do Brasil. Dá para a gente usar o que a gente conhece do Brasil, vagamente se aplica a Portugal, a gente não fica totalmente perdido. Normalmente, os arquivos distritais e a própria Torre do Tombo, eles têm um limite de pesquisa que o arquivo faz. São pesquisas muito curtas, por isso que ele pediu a data. Porque ele só vai abrir o livro e olhar se você tiver uma data, porque ele não vai fazer esse levantamento por você de todos os livros, ou de 5 anos de registro. Ele não vai fazer, ele não vai ler um livro inteiro para você. Se você tivesse alguma coisa aproximada, de repente 1 mês, talvez eles olhem. Aí é um pouco de cada arquivo distrital, depende da organização deles. Alguns arquivos fazem a busca paga, eles cobram por hora. Aí você tem que olhar lá no regramento do arquivo e ele vai ter como é que funciona, quanto cobra. Normalmente todo arquivo faz um orçamento antes e a gente pode aprovar ou não aprovar esse orçamento. Forma de pagamento também varia de arquivo para arquivo. Tá? Torre do Tombo a gente paga no cartão de crédito, que para nós do Brasil é muito bom, muito fácil. Mas não são todos os arquivos distritais que aceitam. Eu até acho que a minoria, se é que eles aceitam, funciona desse jeito. Então, infelizmente, o que eu vou te recomendar? Você tem que ou contratar um pesquisador em Portugal, pago, ou achar alguém que se disponha a fazer essa pesquisa gratuitamente, ou passando essa Covid, passando isso tudo, se você tiver oportunidade, é o que eu mais recomendo, você vá ao arquivo distrital e olhe os livros. Tá? Infelizmente, é isso. Não vai dar muito trabalho, mas vale a pena, viu? Eu já fiz isso e gostei muito do que eu conheci lá em Portugal. Valeu muito a pena. Rafael, para complementar, esse antepassado da Renata faleceu em maio de 1897. Infelizmente, a gente depois você me procura lá no grupo do Facebook do CBG, a gente pode tentar fazer aí uma análise mais específica e eu posso te dar algumas dicas de grupos de Portugal, enfim, que a gente, grupos de ajuda mútua. Mas, infelizmente, vai ser na unha que você vai ter que achar esse testamento. Deve estar lá, deve existir, mas é só pesquisando mesmo, não vai vir fácil não. A próxima, Rafael, é do Alexandre. Ele pergunta se para um divórcio ocorrido em Lisboa em 1916 ou 1917, onde será provável encontrar o registro? Registro, né? Como os portugueses falam. Em Portugal eles usam registro.
Olha, não é a área que eu mais domino, tá? Século XX. Mas, de novo, eu vou usar aqui a lógica do Brasil, que eu acredito que em Portugal se aplique também. Esse divórcio, ele deve estar mencionado no registro de casamento. E, se eu não me engano, em Portugal, a partir de 1914, isso tem que ser conferido, gente, eu estou falando de cabeça, eu posso errar, tudo que é posterior a 1914 é registro civil, conservatória, que eles chamam, é o nosso registro civil. Rafael, o Gui Loureiro, nosso associado lá de Portugal, falou que é 1911. 11, então ele é que sabe, tá? Eu errei, 1911. Ele com certeza saberá melhor essa questão do divórcio, mas se eu apostaria primeiro, se tiver disponível online, olhar o registro de casamento e ver se tem alguma verbação sobre o divórcio. Mas é isso, os portugueses, o pessoal que pesquisa bastante século XX, ajuda mais. A gente depois pode levar essa pergunta lá para o CBG e ver se a gente consegue a ajuda dos colegas portugueses. Eu vou falar minha última aqui, depois vou passar para o Charles. A Márcia Bertolozzi pergunta se existem nos arquivos da Torre do Tombo listas de embarque de navios para o Brasil no século XVIII e de quem estava na comitiva entre os que vieram com Dom João VI. Tá, só pergunta difícil. Olha, não existe lista de embarque, tá? Nunca vi esse documento. Para o século XVIII, principalmente, gente, século XVIII, o Brasil é colônia de Portugal. O Brasil é parte de Portugal, mais do que colônia. Havia algum controle sobre quem vinha para cá, mas era um controle muito pouco sistemático, né? Nada parecido com o que vai acontecer no século XIX. Tá? Século XX, que a gente tem aquele controle de navios que chegam, pessoas desembarcadas, alfândega, é tudo muito mal controlado. Não é esse o objetivo de Portugal, a preocupação é muito pequena com o trânsito de portugueses, a preocupação é com os estrangeiros. O que existe, eu vou falar um pouco nos passaportes, para o século XVIII. No Arquivo Histórico Ultramarino, existe uma coleção de livros de passaportes relativas ao século XVIII. Eu já examinei o primeiro, de 1756, se eu não me engano. Mas, gente, não tem nada a ver com os passaportes que a gente pensa hoje, que começaram a ser sistematizados no século XIX. Era só gente muito graúda, a maioria deles estrangeiros, que estavam passando por Portugal, que tinham esse registro, né, essa autorização do governo português para transitar pelo território português. Então, assim, é muito pouco sistemático. Existe, sim, alguns registros de passaporte melhores, mais voltados aí para a população em geral, nos Açores. Isso está publicado, isso está disponível na internet. Não vai estar aqui na minha apresentação, porque não é da Torre do Tombo. Eu tentei limitar aí o assunto da Torre do Tombo. Se eu não me engano, é uma revista, um boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira. O pessoal dos Açores, os portugueses, certamente conhecem detalhadamente isso. Eu usei essa documentação publicada nesse estudo que foi referido pela Maria Lúcia sobre o Francisco de Azevedo Machado de Azevedo, agora estou confundindo. Se vocês forem lá no Projeto Compartilhar, jogar Francisco Machado de Azevedo, vocês vão ver que tem uma referência a essa documentação de passaporte dos Açores, que contém uma descrição muito sumária. A freguesia de origem, o ano, o motivo pelo qual ele estava embarcando, no caso dele, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Então, assim, século XVIII, gente, lista de embarque não existe. O que existe são esses registros esparsos de passaporte. Eu me lembro que existe também uma coleção esparsa, é sempre assim, tem um pouquinho, não cobre tudo. A gente olha, se a gente tiver sorte, a pessoa que a gente está procurando está lá, mas é sorte, tá? O documento é muito fragmentário, assim, ele cobre períodos de tempo muito curtos. Existe no Recife um livro de controle de passaporte das pessoas que saíam do Recife, isso no século XVIII, 1701 a 1800. Existe também esse que eu me referi no Arquivo Histórico Ultramarino, e existe uma série de documentos no Projeto Resgate
de inspeções de navios que chegavam em Lisboa, vindos do Rio de Janeiro e da Bahia. E aí, às vezes, contém a lista, o manifesto do navio, com carga e passageiros. Mas, gente, não é documentação seriada, não é documentação sistemática. Então, assim, cobre um período bem curto de tempo e é uma sorte encontrar, entendeu? É uma pesquisa muito mais histórica do que propriamente genealógica no sentido de obter dados. Esse é o último recurso. Eu adoro, eu acho que vale muito a pena, porque contribui muito, dá muito conteúdo para a pesquisa. Mas, para quem está focado aí em descobrir antepassados e não gosta muito, ou tem dificuldade com um documento manuscrito, é o último recurso, tá? Não vai por aí não, porque dá muito trabalho. Ai, vou fazer mais duas antes de passar para o Charles. Caliane está perguntando se um processo de generis de um sacerdote brasileiro com ascendentes portugueses pode estar na Torre do Tombo, século XIX. Só por ter ascendentes portugueses é muito difícil, tá? Provavelmente não. O que pode existir? Pode existir, tá? Eu nunca trabalhei exaustivamente na documentação da Câmara Eclesiástica de Lisboa ou de Braga, que são, né, as principais aí, principalmente para o pessoal do Brasil. O que pode existir lá? Algum documento semelhante a uma carta precatória que a gente, né, na linguagem judicial, a gente conhece, que é um pedido do Bispado do Brasil para que o Bispado português, seja ele em Braga, na Guarda, no Porto, ou, enfim, Lisboa, faça diligências a respeito desses ascendentes naquela localidade. Mas é muito difícil, porque normalmente essa documentação não se acumula nos arquivos, tá? Agora, o que a gente encontra, certamente, eu vou falar um pouco mais para frente, se esse personagem passou por Portugal, tá? Se ele veio para Portugal em algum momento aí dessa diligência, isso pode aparecer na Câmara Eclesiástica de Lisboa, por exemplo. Eu já encontrei, eu tenho um exemplo que eu vou dar mais para frente, que foi exatamente isso que aconteceu. Ele era natural de Minas Gerais, do Cerro, a diligência começou em Mariana, mas ele foi embora para Lisboa. E aí, no próprio processo de Mariana, aparece a referência a Lisboa, e eu encontrei o documento que correu em Lisboa, a diligência, né, de habilitação de gênero dele, lá em Lisboa. Então, existe uma chance, mas não é grande. Vou fazer só mais uma, então, para a gente continuar, da Sinara, se existem processos de pedido de dispensa de consanguinidade do Brasil Colônia na Torre do Tombo. Olha, Sinara, tudo bom? Já até imagino que seja Sinara Nascimento, né? Sinara, sim e não, tá? Já encontrei sumários matrimoniais de pessoas que, nascidas em Lisboa, passaram para o Brasil e se casaram no Brasil. Então, é possível? É possível. Só que não é uma pesquisa muito fácil atualmente por conta da falta de índices e sumários que a gente consiga fazer uma pesquisa por nome. Em Portugal existem alguns índices, só que são livros, né? São presenciais. Por vezes, eu já solicitei à Torre do Tombo uma pesquisa num fichário nominal, e eles fizeram a pesquisa para mim, encontraram, indicaram a cota do documento e eu pedi a reprodução. Mas é limitado, você sabe, você é uma pesquisadora já bem experiente, nada substitui o próprio pesquisador. O que existe na Torre do Tombo, que eu me lembro de cabeça, muita coisa digitalizada e não indexada. Então, a gente consegue pesquisar folha a folha o documento. Ele está lá organizado por data. A gente sabendo mais ou menos a data, a gente consegue dar uma olhada. Mas o que eu me lembro é principalmente para o século XVIII. Século XIX, eu já não me lembro de ter tanta coisa. Então, não sei se é o processo de digitalização ou se realmente essa documentação não se encontra lá. Rafael, vamos seguir e eu acho que vamos fazer a terceira enquete, pesquisa, né? Isso.
Vocês estão vendo aí, gente, qual a documentação que desperta mais seu interesse? Se são registros paroquiais, passaportes, inquisição ou documentos eclesiásticos. Ah, que bom. É logo o primeiro item, a gente vai conseguir explorar assim melhor. Juliana, vou fechar aqui a pesquisa, vou seguir. Então, gente, eu separei, né, aí é bastante arbitrário, algumas coleções e fundos que eu julgo mais interessantes para a genealogia. Tem muito mais coisa, vocês vão, se vocês tiverem a curiosidade de explorar lá o site, vocês vão ver que a própria indicação para pesquisa genealógica da Torre do Tombo é muito mais extensa do que essa que eu estou fazendo, mas eu tentei focar no que eu acho que é mais produtivo e desperta o maior interesse, e acabei acertando aqui com os registros paroquiais. Vamos lá. Falando um pouco dos registros paroquiais. Gente, para a gente ter sucesso numa busca de registros paroquiais em Portugal, que para nós brasileiros é assim um paraíso, porque é muito bem organizado e muito bem conservado em relação ao que a gente tem aqui, a gente precisa saber, no mínimo, a região de onde a pessoa veio, né, desse personagem que a gente está buscando. Eu coloquei aqui distritos, mas, gente, só o distrito não dá. Vocês vão ver que tem uma quantidade imensa de concelhos, né, de municípios dentro de cada distrito, e dentro de cada município, freguesias numerosíssimas. Portugal é muito pequeno, mas é muito dividido. Então, a gente precisa saber, no mínimo, o nome da cidade de onde veio a pessoa que a gente está procurando. Tá? No mínimo, senão não adianta. Então, eu coloquei lá. Como é que estão organizados os registros paroquiais? Eles são organizados por freguesias. Né? O que é freguesia? Freguesia é a paróquia. Então, a menor unidade é a paróquia. Essas paróquias se inserem, coloquei aqui, concelhos. Conselhos, gente, com C, são os municípios em Portugal. Tá? Com C mesmo. E cada município, concelho, está dentro de um distrito. E vai ser com essa formulação que a gente vai conseguir navegar melhor pelos paroquiais. Qual que é a grande vantagem dos registros paroquiais em Portugal? Eles foram quase todos digitalizados e estão disponíveis para pesquisa pelos sites dos arquivos portugueses. Isso, gente, é maravilhoso. É, assim, nota 1000 para Portugal, porque facilita muito a pesquisa e é um nível de organização invejável. Tudo está padronizado, para nós é muito fácil, mesmo sem conhecer Portugal. Normalmente, esses paroquiais estão nos arquivos distritais e alguma coisa na Torre do Tombo. Tá? Às vezes, os mais antigos e o da região de Lisboa, Torre do Tombo. O restante nos arquivos distritais. Mas vocês vão ver mais lá para frente que a gente acessa tudo por um único site, que é a iniciativa também particular de reunir essa informação maravilhosa. É um desprendimento ímpar. Realmente, a gente tem que agradecer muito quem dedica tempo para facilitar a vida da gente. Tem documento disponível no Family Search? Tem. São basicamente os mesmos documentos que existem nos arquivos distritais portugueses. A organização é um pouquinho diferente, mas o que a gente encontra num, a gente encontra no outro. Qual que é a diferença? O Family Search, por questões contratuais, não dá acesso a todos os registros paroquiais portugueses. Então, existem limitações. O que a gente consegue acessar 100% no Family Search? É basicamente o distrito de Coimbra, isso, vinculado à Universidade de Coimbra,
e o distrito de Braga. Tá? O resto a gente não acessa via Family Search. Então, eu recomendo que a gente sempre acesse pelo portal do Arquivo Português. Tá? Os arquivos portugueses, eles estão diariamente colocando coisa online. Eu, sinceramente, já nem uso mais o Family Search para Portugal. Eu acho muito mais prático e direto no site do arquivo. Ou, como vocês vão ver, no site do tombo.pt, que é um site particular, mas que dá acesso ao arquivo da maneira mais prática. Que é esse destaque que eu coloquei aqui. Pensou em registro paroquial, pensou em Portugal, é tombo.pt. Não tem outro caminho. Vai por mim que vocês vão ver. Aqui, rapidamente, a página do site tombo.pt, que é um site particular, não tem vinculação nenhuma com a Torre do Tombo. Ele é uma espécie de portal para a gente acessar de forma mais fácil o que a Torre do Tombo e os arquivos distritais portugueses e os arquivos regionais colocam online de registro paroquial. Eu vou usar aqui como exemplo uma região que eu pesquiso, mas isso vale para todas as regiões. Tá? A gente abriu o tombo.pt, é essa tela bem simples que a gente vai encontrar. Na coluna da esquerda, a gente vai ver a relação dos distritos portugueses. Infelizmente, cortou aqui, mas mais aqui embaixo, onde está escrito região, a gente encontra os Açores e a Madeira. Então, estão todos os distritos de Portugal continental, mais Açores e Madeira, a gente acessa por aqui. Eu escolhi aqui na seta vermelha o distrito de Castelo Branco. E vocês vão entender por quê. Porque para eu chegar na freguesia que eu pesquiso, que é uma das freguesias, Santa Maria da Covilhã, eu tenho que saber, Santa Maria da Covilhã é o nome da freguesia. Onde ela fica? Em que concelho? Em que município? Essa está fácil porque ela chama Santa Maria da Covilhã. O município é a Covilhã. Tudo bem. E a Covilhã fica onde? A Covilhã fica no distrito de Castelo Branco. Como é que eu descubro isso tudo? Gente, Google é a melhor forma de você pesquisar. Eu vou dar a dica de um outro site mais para frente, que também é maravilhoso, muito fácil, muito bom, mas normalmente o Google resolve rápido a nossa dúvida. A gente parte para uma coisa mais elaborada quando o Google não dá conta ou dá muita informação e a gente não consegue descobrir. Então vamos lá, eu escolhi Castelo Branco. Cliquei em Castelo Branco, a página seguinte, na coluna da esquerda, vão aparecer os municípios, os concelhos que formam o distrito de Castelo Branco. São vários. E olha que o distrito de Castelo Branco nem tem muitos. Há distritos que têm muito mais concelhos. Vou escolher Covilhã, onde está indicado na seta vermelha. É só clicar, é muito simples. Agora, vocês já estão vendo o número de paróquias, freguesias que existe na Covilhã. Isso aqui, gente, é um trechinho. Se eu rolar a barra até lá embaixo, tem o triplo do que está aparecendo aqui. Então, é o que eu falei. Eu não sei a freguesia. Gente, vocês vão olhar, às vezes, num único município, 30 freguesias. Tem município que tem muito mais do que isso. Não dá, é impossível. É uma coisa assim, realmente é desesperadora. A pessoa tem que estar desesperada para conseguir achar. Então, a gente tem que aprimorar um pouco essa pesquisa, buscar outros documentos com mais informações antes de partir para o paroquial. Está lá, selecionei Covilhã, Santa Maria. Na próxima tela, vocês vão ver o que vai me aparecer agora no trecho central da tela. São o nome do livro, né? Então, no caso aqui, livro de registro de batismo, setinha vermelha. Se eu rolar a barra lá para baixo, vai aparecer casamentos, óbitos e mistos. Misto, gente, em Portugal, não é igual à denominação que foi adotada no Family Search para o Brasil. Em Portugal, misto, faz muito mais sentido, são livros que misturam registros de nascimento, casamento e óbito. Tá? Eles estão todos num único livro. Então, esse livro é denominado misto. Normalmente são os livros mais antigos, do século XVI, XVII. Na Covilhã, por exemplo, avançam até o século XVIII. Mas, normalmente, no século XVIII já estão todos separadinhos, bonitinhos. Só para entender, vocês vão ver aqui. Então, setinha vermelha, nome do livro. Setinha amarela, data, a baliza temporal do livro. O livro começa em que ano e termina em que ano.
Gente, depois que vocês olham um livro inteiro e vocês não acham, a gente não acha o registro, não desespera. Primeiro, porque assim, pode haver registro fora dessas datas. Às vezes o padre, no meio do livro, registra um batismo que ele esqueceu. Então, assim, não fiquem muito fixados na data. A gente sempre começa pela data, pelo óbvio, para descartar o mais fácil. Depois que você varreu todo o período e não encontrou, você olha num livro antes, olha num livro depois. Pode acontecer de estar lá. Tá? Mas Portugal é essa maravilha, a gente acessa direto. Vocês vão ver, eu vou clicar, vai ver a tela que vai aparecer. A última coluna aqui, só para informação, com a setinha verde, é onde esse livro se encontra, em qual arquivo. Nesse caso específico, apesar do livro ser da Covilhã, que fica no distrito de Castelo Branco, o livro está no Arquivo Distrital de Lisboa, que é essa siglazinha, ADLSB. Vai estar no site da Torre do Tombo, a gente vai ver lá na frente. Tem 1000 explicações para isso acontecer, isso não afeta a nossa pesquisa, mas no caso aqui da Covilhã, os livros mais antigos, num determinado período acho que do século XX, foram recolhidos para Lisboa e por isso ficaram lá no Arquivo de Lisboa. Para o norte de Portugal, que é de onde, né, a maioria de nós tem antepassados, isso é menos usual. Tá? Mas pode acontecer, mas não afeta em nada. Tá? Aqui pelo tombo, tá bonitinho, a gente chega do mesmo jeito. Cliquei lá no primeiro livro de batismos da Covilhã, de Santa Maria da Covilhã. E é isso aqui. Entrou a página oficial do arquivo, no caso aqui, o digitar, que é aquele primeiro lá que eu tinha mostrado. A gente vai poder navegar pela coluna da esquerda, por essas imagens aqui embaixo, e a gente vai ler o livro. Né? Aí, como é que tem que fazer? Tem que ler página a página. Tá? Não tem jeito, é assim mesmo. Os registros portugueses costumam ter caligrafia muito boa, costumam estar com a preservação muito boa comparado ao que a gente encontra aqui no Brasil. Então, quem está habituado a ler livro antigo no Brasil, vai tirar de letra livro em Portugal. Quem está começando, se quiser começar por Portugal, é bom que a gente acostuma com coisa fácil. E depois a gente parte para o desafio. Vou mudar aqui a apresentação, vamos para a próxima. Rafael, só fazer uma pergunta agora, porque tem a ver com caligrafia. A Miriam disse que achou um processo de inquisição do Tomé Mendes Raposo, mas ela não está conseguindo entender a caligrafia. Como é que soluciona isso? Pedir ajuda para os universitários, né, gente? Os grupos de pesquisa, tanto do Facebook como grupos do Yahoo, tem vários pesquisadores. Eles ajudam a gente a ler, foi como eu comecei, é na raça. Ajudam. A gente aponta uma outra página, um outro trecho do documento que a gente gostaria, várias pessoas vão tentar ler e vão tentar ajudar. Agora, ler o processo inteiro são às vezes 200 páginas. É difícil, às vezes impossível, né? Todos nós temos as nossas pesquisas e as nossas atividades. Então, assim, o que eu recomendo é para você não desistir, para você tentar ler o que você conseguir e, eventualmente, uma outra página, um outro trecho, vai perguntando, né? As pessoas vão ajudando na medida do possível. Às vezes você encontra um outro pesquisador que também está debruçado sobre esse mesmo documento e ele te ajuda, ele está fazendo para ele disponibiliza, ele compartilha. Mas é na base da ajuda mútua. Né? A gente ajuda, cada um ajuda no que pode. Tem outra pergunta, Juliana? Eu vou deixar para o final, Rafael, para você continuar aí. Eu vou passar mais rapidamente por esses outros documentos, porque eu acho que o interesse maior foi nos paroquiais. Mas, enfim, vou falar um pouquinho dos passaportes, onde é que eles se encontram. Quando eu falo passaportes, eu estou falando de uma série de documentos relacionados a passaportes. Né? Então, o que eu estou pensando? Livros de registro, que são livros com registros manuscritos das pessoas que foram beneficiadas com passaportes. Estou pensando em processos de requerimento, é o pedido do passaporte, e estou pensando, às vezes, em fichas. Documentação mais recente, século XX, às vezes vem em ficha, e não propriamente num processinho, como vem os do século XIX. A gente vai encontrar isso onde?
na Torre do Tombo e nos arquivos distritais. A maioria, salvo engano, está nos arquivos distritais. Era o governo local, regional, que era o responsável por emitir esse tipo de documentação e acabou acumulando uma grande parte dela. Eles existem de forma sistemática, contínua, para o século XIX e XX. Achar alguma coisa anterior a 1830 é pontual, vai depender da região, vai depender um pouco de sorte. Por quê? Porque esses documentos não eram produzidos nesse volume, não foram preservados, era uma outra, não tinha o objetivo de controle que foi se estabelecendo ao longo do século XIX. Basicamente é por isso. Então, assim, existe para o século XVIII? Existe. Como eu disse, a gente vai encontrar o Caio Pontual, que é um pesquisador lá de Recife, encontrou para o Recife, no arquivo público, uma série de livros para o século XVIII. Não tenho conhecimento desses livros para os arquivos públicos de Minas Gerais, de São Paulo, que tem muita documentação para o século XVIII. Eles não contêm livros de passaporte. A gente vai encontrar Arquivo Histórico Ultramarino em Portugal. Tem alguns livros para o século XVIII, mas é aquilo que eu disse, não são registros bons, sistemáticos, né, com uma rede boa, que cubra tudo, como a gente vai encontrar no século XIX. É muito limitado. Mesmo a qualidade da informação não é muito boa, é meio vaga. Então, é isso. Né? Não ajuda muito, mas quem tiver aí curioso, desesperado, pode procurar. Tá? Mas se quiser dica de link, essas coisas, eu acho que é mais fácil perguntar no grupo do Facebook, que a gente consegue ajudar de uma forma mais objetiva. De novo, como é que a gente pesquisa passaporte? Voltei lá para a tela da pesquisa avançada. Passaporte, tirando os livros de passaporte, a gente consegue pesquisar tanto os requerimentos quanto as fichas pelo nome. E onde eu coloco o nome? Gente, coloca o nome lá no título, porque esse vai ser um documento simples, né, como eu disse, tende a ter um nome no título, ou no âmbito de conteúdo, na descrição do documento, costuma aparecer, se não o nome, a freguesia de origem. Então é isso, vamos usar esses campos que vão sanar quase tudo. Não sei, eu quero olhar livro de passaporte. Livro de passaporte, coloca o nome passaporte no título. Vai aparecer. Aí vão aparecer os livros de passaporte disponíveis. Eu estou usando aqui o site da Torre do Tombo, então vão aparecer os livros de passaporte relacionados a Lisboa. Se vocês fizerem isso, eu fiz o teste. No Arquivo Distrital de Castelo Branco, vão aparecer os do Distrito de Castelo Branco. Braga, mesma coisa. Coimbra, mesma coisa. Porto, mesma coisa. Viana do Castelo, que também é uma região que, né, deixou muitos imigrantes para o Brasil, a gente encontra. Lá no título, coloca passaporte, vão vir os livros. Quer testar o nome? Coloca no título. Âmbito de conteúdo, eu acho que aí a freguesia é mais importante, ela vai gerar mais resultados. Aqui é um exemplo, né? Livro de passaporte, o que a gente espera quando encontra o documento. Esse tem representação digital, qualquer um pode acessar. Ele, mais para frente, cliquei lá na representação, vejam, é um livro manuscrito. Né? Esse eu até acho que é um índice, as primeiras folhas. É fácil, a gente consegue olhar nome a nome antes de folhear o livro propriamente dito, mas cada livro é uma realidade. Tá? Então, assim, tem que ter muita paciência, persistência, e vamos aproveitar que está online, que dá para fazer a qualquer hora, é fácil, é prazeroso quando a gente encontra, tem que manter isso em mente. Eu vou avançar, Juliana, porque eu estou vendo aqui a hora, só para ver se a gente consegue chegar até o final, mas vou tentar aqui falar resumidamente, porque acho que o interesse principal já foi. Você quer falar alguma coisa, Juliana? Não, vai em frente, a gente deixa as perguntas para o final. Tribunal de Santo Ofício. Gente, Tribunal de Santo Ofício é Inquisição. Tá? Essa documentação ela vai cobrir que período? O tribunal foi criado em 1536 e ele foi extinto em 1821. A gente vai encontrar muita coisa para o século XVII e XVIII. São os principais. Tem coisa mais antiga? Tem coisa mais antiga. Tem coisa para o século XIX? Tem, mas é mais residual. 3 tribunais principais em Portugal. O de Lisboa, de Coimbra e de Évora.
esses tribunais dividiram grosseiramente o Império Português em 3. Coimbra responde pelas áreas ao norte de Coimbra, então a região central e norte de Portugal. Os processos, tudo que diz respeito a essa região está vinculado ao Tribunal de Coimbra. Tribunal de Évora, para o sul de Portugal, mesma coisa. Tudo que disser respeito àquela região, a gente vai encontrar nos documentos do Tribunal de Évora. E agora o Tribunal de Lisboa, que era o principal, o maior, ele vai responder pela região de Lisboa e, particularmente para nós, que interessa mais, o que acontecia aqui no Brasil e nas Ilhas Atlânticas, Açores e Madeira. Eu estou deixando de fora outras regiões, como a Índia, né, a costa leste da África, porque acho que não interessa muito aqui para essa apresentação. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a documentação da Inquisição de Lisboa está 100% digitalizada. Isso olha, não dá nem para descrever. Realmente é uma coisa muito, muito avançada da parte da Torre do Tombo, disponibilizar isso para todos. É uma documentação que tem tido, acho que, muito interesse, por vários motivos, né? Você tem muita publicação histórica sobre a Inquisição saindo no Brasil. Quem tiver a curiosidade de olhar banco de teses e dissertações vai ver que isso virou quase uma febre na academia. E agora tem uma questão mais prática da cidadania portuguesa, né, para descendentes de sefarditas, e essa documentação também tem essa relevância, vamos dizer assim, mais contemporânea, mais prática. O que eu vou destacar aqui, rapidamente? Processos crime, que são aqueles processos em que se buscava apurar a prática de crimes contra a religião católica, prática de judaísmo, práticas heterodoxas, estão enquadradas aí em processos crime da Inquisição. E as habilitações. O que são as habilitações? Habilitações são processos que os interessados em se tornar, por exemplo, familiares do Santo Ofício, que era uma espécie de agente do Santo Ofício, ou comissários do Santo Ofício, outro tipo de agente, integrar essa estrutura organizacional do Santo Ofício, eles tinham que se habilitar, eles tinham que provar determinadas condições para poderem exercer essa função em nome do tribunal. Então, a gente vai encontrar aí muita informação genealógica sobre a origem dessas pessoas, principalmente no Brasil. Minas Gerais tem muito, São Paulo também tem, mas isso vale para o Brasil inteiro. Ceará também tem. Então, são processos muito ricos, muito interessantes do ponto de vista histórico e genealógico, e que valem a leitura. Eles não só vão dar a genealogia, eles vão dar a moradia e muitas vezes eles dão a vida pregressa dessa pessoa. Então, o percurso de vida, uma espécie de uma mini biografia. É muito interessante, tem depoimento das testemunhas, às vezes eles dizem quando que essa pessoa veio para o Brasil, com que idade, como ela veio, com quem veio, o que fazia. Então, do ponto de vista histórico-biográfico, é muito, muito interessante. Para quem gosta, é assim um tesouro, um paraíso. Me perguntaram, vou voltando aqui rapidinho, só para tentar esclarecer uma dúvida. Essa documentação está 100% digitalizada, teoricamente. Mas pode haver uma ou outra falha. E digitalizado, gente, não é indexado. Então, muitas vezes, o documento está lá, online. Só que a gente tem que ler o documento inteiro. Não tem aquele resuminho no âmbito de conteúdo. Não tem as informações. Então, quando a gente faz a pesquisa, tanto pela pesquisa avançada quanto pela pesquisa simples, ele não localiza esse documento. Então, a gente aí tem que abrir a cabeça, tem que estar disponível, né, disposto a enfrentar aí o desafio do arquivo e online ir lá, pastinha por pastinha, olhando. É difícil, mas a gente descobre muita coisa interessante. E para quem está pesquisando Inquisição, gosta do tema, está lendo aí muito trabalho publicado, repara na nota de rodapé. Ela vai ter a cota do documento, a indicação do documento de onde ela tirou aquela informação. Faz a brincadeira, entra na Torre do Tombo e tenta localizar o documento por essa informação. Lê o documento original. Lê um pouquinho além do documento que ele está citado no trabalho, e vocês vão perceber a potencialidade da documentação, e eu tenho certeza que vão se apaixonar, vão ficar assim, fissurados. A documentação da Inquisição. Então,
está lá, Tribunal do Santo Ofício, Inquisição de Lisboa, especificamente, que eu acho que é a que mais interessa, e a série, com o númerozinho 28, é a dos processos. Quando a gente clica ali, abre todos os processos. A gente, se quiser, pode pesquisar um a um. A vantagem do processo é que está indexado. Então, dá para fazer a busca tanto simples, né, aquela pesquisa simples, quanto a pesquisa avançada, pelo nome, e já vai aparecer alguma coisa. Aqui, só dando seguimento ao exemplo, reparem como aparece o nome do documento. No título, Processo de Helena Maria, 1733-1737. Gente, só Helena Maria é isso, são milhões. A gente vai ter que ler o processo, buscar informação sobre a família dessa Helena Maria para tentar relacionar, possivelmente, com a Helena Maria que a gente está procurando. Tá? Isso a gente tem que fazer com todo o documento, não é porque o nome é igual que é a mesma pessoa. É muito importante a gente ter esse cuidado para escapar aí de umas ciladas e seriedade na pesquisa, né? A gente tem que levar a sério o que a gente está fazendo. Aqui é um campo que eu destaquei que a gente também pode usar na pesquisa avançada, mas isso daí é, vamos dizer assim, para quem já está mais experiente, que é usar o código de referência da documentação, e ele vai abrir exatamente o que eu estou mostrando aqui. Todas essas entradas à esquerda, que a gente consegue navegar pelo documento, e não exatamente por um nome, alguma coisa que limita muito. A gente consegue ver tudo. Tá? A gente usa esse código de referência, isso vale para todos os documentos da Torre do Tombo e dos arquivos distritais. Quando a gente vai fazer pedido de reprodução do que não está online, a gente vai precisar dessa informação. Por fim, eu estou só destacando aqui os campos, voltando na pesquisa avançada, que é o código de referência, que eu acabei de falar, de novo o título, em amarelo, e o âmbito e conteúdo. Esses campos são os que a gente vai usar todo dia para pesquisar na Torre do Tombo. Isso daí eu acho que é o mais arroz com feijão, e até para quem já está pesquisando há muito tempo, é o de todo dia. Então, fiquem atentos, usem esses campos, eles ajudam muito, facilitam, e é recompensador o que aparece, viu? E assim, não se esqueçam, todo dia pode ter novidade, né? Os arquivos portugueses estão num trabalho muito forte de digitalização. Isso faz muita diferença. A gente fica um mês sem pesquisar e, de repente, descobre um mundo de novidades. Vou tentar falar muito rapidamente da Câmara Eclesiástica para tentar abordar aquela questão que apareceu. O que é a Câmara Eclesiástica, gente? É um arquivo da Cúria de Lisboa. É documentação que foi produzida na gestão do Bispado de Lisboa. Falando de uma forma bem genérica, a gente encontra arquivos semelhantes em São Paulo, arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. A gente encontra no arquivo da Cúria do Rio, metropolitana também, se não me engano, arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. E a gente encontra também, que eu conheço, o arquivo de Mariana. A documentação é muito semelhante. O que a gente vai encontrar é parecido, com exceção desse último item, que é, assim, especial da Câmara Eclesiástica de Lisboa. Nunca vi nos arquivos de Cúria aqui do Brasil. Em Lisboa, Câmara Eclesiástica, a documentação principal do século XVII ao século XIX. Sinara, talvez encontre aí alguma dispensa. A gente teria que fuçar um pouquinho o site, conversar um pouquinho com quem está habituado com essa documentação para ver o que aparece, mas é possível. Habilitações de gênero estão todas digitalizadas. E, se eu não me engano, há indexação por nome também. Se não houver indexação por nome, dá para a gente pesquisar pela data, e aí já limita um pouco. Foi exatamente nessas habilitações de gênero que eu encontrei um colateral meu, que nasceu no Cerro, antiga Vila do Príncipe, começou o seu processo de habilitação na Vila do Príncipe, mas ele foi embora para Lisboa. E aí, esse processo, que tem um pedaço lá em Mariana, foi mandado, copiado, né, ficou o original em Mariana, então foi feita uma espécie de uma carta precatória para Lisboa, e o processo foi terminado em Lisboa, porque ele estava morando lá. Inclusive, as testemunhas são ouvidas em Lisboa. Isso daí anima muito a gente, porque nem sempre o acesso à documentação de gênero no Brasil é fácil, tem muitas limitações,
a gente agora na pandemia não tem acesso, e saber que está lá em Portugal, que a gente pode pedir reprodução digital disso, e facilita muito. Eu chego a dizer que fica até mais barato do que fazer a pesquisa no Brasil, apesar do valor do euro atual. Então, recomendo que quem tem gente no século XVIII, no Brasil, arrisque e dê uma pesquisada nessas habilitações lá em Lisboa. Gente, vamos lembrar, as pessoas circulavam. Era difícil, mas elas andavam muito. Então, assim, não se assustem. Não se assustem. E Portugal e Brasil era uma coisa só. É o Império Português. Os brasileiros, nascidos no Brasil, se sentiam pertencentes ao Império Português. A divisão é muito posterior e é uma longa discussão. Tá? Vamos manter a cabeça aberta e vamos usar aí a documentação portuguesa. Dispensas matrimoniais estão digitalizadas, mas elas estão organizadas por data. Eu acredito, vou falar agora de cabeça, que exista sim instrumentos de pesquisa por nome, mas eles são em papel e estão lá na Torre do Tombo. Então a gente, se quiser olhar, vai ter que olhar pensando uma data e olhar folha a folha. Eu já tive essa curiosidade, dá para fazer, mas é um trabalhão. Tá? É um trabalhão e vale mais a pena quando a gente suspeita de alguém nascido em Lisboa, nascido na região de Lisboa. Mas é isso, a gente tendo à disposição, tudo vale a pena. Sumários matrimoniais. Só para fazer uma distinção, gente. Dispensa é quando a pessoa tem algum problema e ela não pode casar. Um parentesco, né, uma afinidade, alguma coisa que impede um casamento e precisa da dispensa do bispo. Eu não vou entrar em detalhes, mas numericamente as dispensas são menos numerosas, né, menos volumosas do que os sumários, porque o sumário é quando não há problema. Então, são as proclamas, é a habilitação matrimonial como até hoje a gente faz. Na verdade, ele vai consistir numa investigação sumária sobre os noivos, se há algum impedimento. Não havendo impedimento, o processo é encerrado, as pessoas se casam. Qual que é a grande novidade? Existe um catálogo por nome, feito pelo pesquisador Antônio Forjó, que disponibilizou isso para a Asbrap, gentilmente, e a Asbrap publicou no site dela. A gente pode encontrar isso pelo Google, já leva direto para o link, ou pode copiar aqui o endereço, ou pelo site da Asbrap, a gente também chega acessando os links. Isso facilita muito a nossa vida, porque a gente passa a ter a certeza de que existe lá a documentação, pelo menos no século XVIII, e permite que a gente faça o pedido de reprodução do documento, mesmo que esse documento não esteja digitalizado no site. A gente envia aqueles dados que estão no catálogo, a Torre do Tombo localiza, faz um orçamento, pede autorização, a gente paga pelo cartão de crédito, e daí a uns dias a gente tem isso no nosso e-mail, o link para fazer o download. Então, assim, vale muito, muito a pena. O noivo nasceu em Lisboa, casou no Brasil, vai ter o sumário. Tá? Eu tenho um caso de um antepassado que nasceu em Lisboa, passou para Recife no início do século XVIII, 1710, 1715, se casou em Olinda em 1720. Não existe registro do casamento de 1720 em Olinda, o livro não existe mais. A gente tem a cópia do registro por conta de um degênere lá de Minas Gerais, e eu, por acaso, curiosidade, fui procurar, estava ele lá, no sumário matrimonial. São 3 ou 4 páginas, é muito pouquinho, é sucinto, mas assim, dá um ânimo, gente, incrível. Pensar que a gente pode encontrar documentação que no Brasil não existe mais. Pelo menos a gente tem uma referência, uma data, um ponto no meio do universo para se apegar. Então, assim, vale muito a pena, tem bastante interesse para nós brasileiros, principalmente para as regiões que não tem mais livro, não tem mais documentação. Vale a pena olhar. Os portugueses, os lisboetas, vinham em massa para o Brasil inteiro. Ceará, Recife, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, eles estão em todo lugar, Goiás. Então, assim, às vezes, a gente está meio perdido, desanimado, só sabe que chegou lá no século XVIII e empacou aqui no Brasil. Dá uma olhadinha no sumário, vai lá na lista, vê no catálogo, vê se não está.
Gente, nome, cabeça aberta, hein? Lembra que o nome pode variar, que pode mudar, que aquele último sobrenome, normalmente de origem geográfica, né? Lisboa, Viana, Guimarães, em Portugal ele não usava. Ele só vai usar esse nome aqui no Brasil. Então procura sem ele, procura um nome mais simples. Muitas vezes está lá no catálogo. Tá? Essa é a dica que eu dou, acho que vale muito a pena, não desistam, essa documentação é incrível. Aqui, novamente, é só um exemplo. O que a gente encontra no site da Câmara Eclesiástica, né? Na página específica da busca, onde a gente faz Câmara Eclesiástica. Está lá, habilitações de gênero, sumários matrimoniais, autos cíveis de dispensas matrimoniais. São as dispensas matrimoniais. Para tentar encerrar aqui rapidinho, sites auxiliares. Tombo.pt, que eu já mencionei, para acesso aos paroquiais, imprescindível, é um facilitador imenso da vida da gente. Genealogia FB, é um blog mantido voluntariamente por diversos pesquisadores portugueses, ajudam muito, tem muita dica de pesquisa em Portugal, tem muita dica sobre freguesia, tem muita informação, base de dados, tem que ser explorado, tá? Vale muito a pena. Tive o prazer de contribuir com algumas coisas, encontrei muita gente legal que montou o blog, montou um grupo no Facebook, só pesquisar Genealogia FB vai achar o grupo. Os portugueses ajudam muito, são muito solícitos, muito gentis, e também pedem ajuda a gente aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que ajudar, porque é se ajudando que a gente avança. Por último, vou deixar, não explorei, Portal Português de Arquivos, que ele reúne todos os arquivos portugueses, ou quase todos, muitos. Os distritais, a Torre do Tombo, num site só. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu acho que ele gera muita informação, é difícil filtrar, e é isso. Né? Às vezes eu sei que a pessoa é do norte de Portugal, eu pesquiso lá, vai aparecer um monte de coisa de Évora. E eu sei que é um homônimo, né? Ou dificilmente não será um homônimo. Então, eu prefiro, às vezes, usar o site da Torre do Tombo, do Arquivo Distrital, e só em último caso, correr para o Portal Português de Arquivos. Mas, para quem não está achando nada, vale a pena dar uma olhada. Ele reúne tudo num lugar só, tem esse grande facilitador, e vale a pena, né? Sempre vale a pena. Agora, encerrando aí a apresentação, estou estourando meu tempo. Agradeço a todos que ficaram comigo até aqui, tiveram a paciência de ouvir. Eu sei que é muita informação, é difícil. Eu vou disponibilizar esses slides lá no grupo do CBG, mas qualquer dúvida, pergunta para a gente lá. Eu estou deixando aí, me procura lá que eu estou lá. E a gente ajuda, no que puder a gente ajuda. Tá bem? Agradeço muito a todos. Juliana, palavra com você. Bom, Rafael, tem vários elogios aqui para você no chat, depois vou te passar todos. Vamos, então, direto aqui para as perguntas para ver se a gente consegue esclarecer esses pontos. O Sérgio Canhada, ele está fazendo uma pergunta que ele não conseguiu localizar o processo de gênero do padre Tomás de Souza Siqueira e Silva, ordenado em Paranaguá por volta de 1800. Ele acredita que esse processo estaria em Mariana, mas ele ainda não encontrou. Se há possibilidade disso estar na Torre do Tombo. Tudo é possível. Como a Torre do Tombo é fácil, está online, eu pesquisaria. Tá? Eu pesquisaria. Joga lá um nome, faz uma combinação de nomes, tira algum sobrenome, mantenha-se de cabeça aberta. Tá? Mas é difícil. Me surpreendeu eu encontrar esse que eu mencionei, que era lá em Mariana, e tinha uma habilitação em Lisboa. E porque me surpreendeu, eu recomendo que todos tentem. Agora, eu não entendi por que você acha que ele morando em Paranaguá, que é no Paraná, salvo engano, teria processo em Mariana. Se você tem alguma suspeita de que ele andou por Mariana, por Minas Gerais, vale a pena olhar em Mariana. Tá? Porque o processo era feito onde a pessoa se encontrava e tinha relação com os lugares pelos quais ela passou. Como é uma documentação burocrática muito semelhante à documentação judicial, existe essa questão das cartas precatórias, que são reproduções de trechos do processo nos locais em que aquele ato tem que ser praticado.
Então, pensa o seguinte, ele morava em Paranaguá e ele tinha familiares, origem. Ele nasceu em Ouro Preto, sei lá. E aí tem que ouvir testemunha lá em Ouro Preto. O que o bispo responsável por Paranaguá, que se eu não me engano é São Paulo, faz? Ele faz uma carta pedindo diligências lá em Mariana, e ele manda. E aí a burocracia do Bispado de Mariana, os padres, enfim, toda a estrutura, ela faz, né, pratica, executa as diligências em Ouro Preto, enfim, na região de Mariana, do Bispado de Mariana. E às vezes essa documentação acabou, né, por acaso, aí não, enfim, é a história do arquivo, ela ficou depositada no arquivo de Mariana. Uma cópia ficou lá, outra cópia veio para São Paulo. Chega aqui em São Paulo, a gente não existe mais. Queimou, a traça comeu, perdeu-se, não está catalogado. E lá em Mariana catalogaram aquele documentozinho e está lá. Então, é mais ou menos isso que aconteceu comigo em relação a Mariana e Lisboa. Pode acontecer em relação a São Paulo e Mariana, São Paulo e Olinda, São Paulo e Salvador. Gente, Lisboa tem que pensar que como se fosse uma outra cidade do Brasil, entendeu? Ou o contrário, né? Na verdade é isso. O Brasil era um pedaço do Império Português, então as pessoas se movimentavam. Ela nasceu em Lisboa e vem ser padre em São João del Rei. Aonde é que está a documentação? Em princípio, Mariana, mas pode estar lá em Lisboa. Acho que você já falou isso, Rafael, mas o Ricardo Coimbra está perguntando se tem alguma ideia de como encontrar registro de saída de um cidadão da região de Braga no período de 1800 a 1818. Olha, infelizmente, não. A resposta fácil é não. A gente nunca conhece tudo que existe de documento num arquivo, né? Então, falar não é temerário. Se você encontrar, você vai falar, ele falou que não e tem lá. Mas eu nunca ouvi falar, tá? Nunca vi nenhuma publicação histórica, né, da área de história, nem genealógica, seja no Brasil, seja em Portugal, falando em lista de saída. A gente, às vezes, encontra uma ou outra lista, mas que ela não foi feita exatamente para pegar quem saiu. Ela é feita para controlar quem está chegando no Porto de Lisboa, como eu mencionei. Essa eu conheço, essa eu vi, eu sei que existe. Ou, eventualmente, uma carta do governador que ele menciona que o navio tal chegou com tais pessoas. Mas não é uma lista, né? Não é uma coisa sistemática. É um documento que a gente encontra ao acaso. Então, eu diria que não. Você vai ter... Onde você vai encontrar a informação da saída dessa pessoa? Nesses outros documentos em que as testemunhas são ouvidas e que elas têm que contar sobre a história pregressa. Pode ser uma habilitação de gênero, pode ser um sumário matrimonial, uma dispensa matrimonial, nas ordens, né, o que a gente chama de ordens militares, uma ordem de Cristo, uma ordem de avis, às vezes, para aquela pessoa ganhar aquele hábito, né, comprar, enfim, participar daquela ordem, são ouvidas testemunhas que contam sobre a vida pregressa da pessoa, sobre o que ela fez quando era mais jovem, quando ela saiu de Portugal, e aí você encontra a idade, pelo menos. Normalmente a idade. Normalmente eles falam, saiu daqui com mais ou menos 12 anos, 15 anos, 20 anos. É isso. Saída é só isso. A Renata Ferreira perguntando a diferença entre, lá nos campos de pesquisa, cota atual e âmbito e conteúdo. Tá. Cota atual, gente, é a localização física. Na verdade, isso para a gente não faz sentido nenhum. Mas para quem trabalha no arquivo, quando ele lê aquilo, é o endereço do documento. Para nós, é irrelevante. Tá? O que vai interessar para nós é o código de referência. É isso que normalmente o arquivo pede para reprodução. Ele só usa essa cota quando você não tem o código. Ou para fins de arquivo, né? Para eles irem lá, pegarem o documento e digitalizarem. Mas aí é o funcionário do arquivo que ele lê aquilo, ele sabe. Para nós, pesquisadores, é muito pouco relevante. Usa âmbito e conteúdo, porque âmbito e conteúdo é descrição do conteúdo do documento. Ele vai dizer data e vai dizer conteúdo. Que pessoas são mencionadas, que assunto é tratado no documento. É isso. Nosso associado Rodney perguntando se existem censos populacionais na Torre do Tombo. Olha, Rodney, essa é uma pergunta bem difícil. Os portugueses certamente saberão melhor do que eu. Eu sempre pergunto.
eu já vi listas de ordenanças no Porto, para o início do século XVIII, que são bastante semelhantes ao que a gente tem aqui naquelas listas de São Paulo, né? Listas nominativas, censos, aí varia um pouco a denominação, que só existem para São Paulo, vamos lembrar, né? As outras capitanias, a gente não sabe direito por que não tem esse tipo de documentação. A suspeita é porque a origem dela é militar, e São Paulo tinha um papel militar aqui no centro-sul do Brasil, diferente de Minas Gerais e São Paulo. Por outro lado, eu já vi menção nos documentos do projeto Resgate, listas que seriam semelhantes a essas de São Paulo, tanto para o Rio quanto para Minas Gerais, mas esses documentos nunca vieram a público, nunca surgiram. Os portugueses, eu pergunto várias vezes, normalmente eles me dizem que não conhecem, não tem. O que existe muito em Portugal, e que aqui no Brasil é uma raridade, é rol de confessados, que para fins demográficos eles acabam usando os dois. O que são rol de confessados? São aquelas pessoas que todo ano o padre, teoricamente, arrolava, dizendo que compareceram para desobriga, né, para confissão e comunhão logo antes da Páscoa. Isso existe num volume muito maior lá em Portugal do que o que a gente encontra no Brasil. Mas também é pontual, tá? Não são todas as freguesias que têm. Eu vejo as notícias de Portugal, eles continuam encontrando, em pleno século XXI, esse tipo de documentação na própria freguesia, na própria paróquia, está lá com o padre. Alguns padres acabam, acho que, doando para os arquivos distritais, eu não sei bem como isso funciona, mas, assim, é um pouco como aqui. É sorte, é que lá em Portugal tem mais, principalmente para a região norte de Portugal, os trabalhos demográficos de demografia histórica usam muito isso, tem muita referência. No Arquivo Distrital de Braga, eu acho que tem muito rol de confessado lá. E é isso, o que tem de semelhante às listas nominativas, aos censos que a gente conhece aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, é isso. Eu vou juntar duas perguntas, a da Michele e do Carlos. Eles estão dizendo que os livros paroquiais de casamento eles não acharam no Brasil. Existe alguma chance de livros paroquiais do Brasil terem ido para a Torre do Tombo? Não, nunca vi. Isso eu nunca vi. Isso eu diria que é zero a chance. Infelizmente, a paróquia provavelmente jogou fora esse livro, né? Seja porque o livro foi comido por bichos, seja porque chegou alguém lá e não queria livro velho. A gente tem as histórias mais tristes possíveis sobre livros antigos nas igrejas aqui no Brasil. Não é exclusividade do Brasil, mas aqui particularmente o problema foi grave, que é muito triste para todos nós, né? Fica aí o recado, eu que sou formado em História, insisto, todo mundo que gosta de genealogia, não precisa ser historiador, que pleiteie, né? Que fale quem é católico, quem tem acesso à cúria, quem tem acesso ao bispo, aos padres, que peça para que eles entrem em contato com o seu bispo, ou a gente mesmo entre em contato, peça para que seja dada especial atenção para os livros antigos. Atualmente os arquivos das cúrias têm muito interesse em preservar isso. Então, gente, depende da gente, é a gente que preserva a nossa própria memória, vamos vigiar. O Sérgio Canhada está procurando um batismo de uma pessoa natural da cidade de Leiria, em Portugal, e que ele soube que só existem arquivos de 1810 em diante, pelo fato deles terem sido destruídos nas invasões napoleônicas. Está perguntando se você confirma isso. Olha, Cláudio, né? Sérgio, desculpa. Sérgio, não sou especialista em Leiria, tá? Tem portugueses que dominam muito mais do que eu, mas sim, todos os portugueses informam que esses arquivos foram perdidos, foram queimados, e aí o que a gente faz? Eu sempre reforço. Gente, não existe beco sem saída. O que existe é falta de criatividade, ou distância do arquivo e impedimento de acesso. A gente tem que pensar outros documentos. Às vezes aparece referida a data de nascimento numa carta, que está lá no arquivo por acaso, foi parar na Torre do Tombo. Essas cartas que eu mencionei de exemplo, por exemplo, no início da apresentação, elas fazem parte de um maço, que provavelmente é decorrente de processos judiciais, enfim, de documentos acumulados por esse comerciante, e que foram parar lá na Torre do Tombo.
e contém informações pessoais sobre aquelas pessoas. Quer dizer, eu nunca ia imaginar. Gente, é século XVIII, no Brasil é dificílimo a gente achar isso. E está lá, na Torre do Tombo, agora digitalizado, acessível a todos nós. O Sérgio também perguntando se você sabe de alguma referência sobre lista de açorianos que vieram para o Rio Grande do Sul. Acho que o Rafael já falou, né, gente, que não tem a lista de saída. E registros paroquiais de Rio Grande no período do domínio espanhol, 1763 a 1777, se eles estariam na Torre do Tombo ou na Espanha. Não. Vamos começar pela última, que é mais fácil. Duvido que estejam. A gente precisa entender um pouco, pensar, na verdade, a dinâmica dos eventos lá quando ocorreram. Na invasão do Rio Grande, se eu não me engano, simplesmente a vila inteira saiu de lá, levando tudo, inclusive os livros camarários, né? Eu não conheço profundamente a história do Rio Grande do Sul, então quem for do Rio Grande do Sul conhecer pode me corrigir que eu possa errar. Foram um pouco mais ao norte, eu não sei se é Viamão, mas saíram lá fugidos do Rio Grande para as cidades mais ao norte. Eles provavelmente levaram o que existia de livro. E se não existe o livro, é porque ele se perdeu mesmo. Tá? Achei na Espanha. Gente, se achar, é um achado. Tá? O que o governo espanhol, o que o padre espanhol ia fazer com um livro de registro de súditos portugueses que nem estavam mais lá? Então, assim, não faz nenhum sentido essa documentação ter saído de lá. Rio Grande do Sul tem muita pesquisa de demografia histórica, tem muita coisa publicada online, PDF. Minha recomendação começa a procurar por essas publicações, essas dissertações de mestrado, teses de doutorado, porque elas referem à documentação. E aí você consegue ter uma noção. E eles, claro, o pesquisador comenta o que ele encontrou e o que ele não encontrou. E aí você tem uma base mais firme para afirmar se aquele livro está ou não está perdido. Eu diria que está perdido. Lista de açorianos para o Rio Grande do Sul. Casais del Rei, né? De novo, melhor fonte, mais fácil de encontrar. Teses e dissertações na internet. Tem muito trabalho publicado que trabalha isso. Se houver essa lista, ela é uma lista dos casais del Rei. Tá? Ela não é a lista completa, é uma lista das pessoas que foram beneficiadas por essa mercê régia. Tá? Então, se o seu casal não está, ele embarcou clandestino ou embarcou por conta própria num navio, ele não vai estar lá. Então, não tem lista de saída, gente. Não tem. Isso é uma coisa que... Gente, nem hoje a gente faz lista de saída. Se todo mundo sai de uma cidade, né, porque cresceu e vai procurar emprego, não tem lista disso. Não existe, não tem controle sobre isso. Renata Conte está perguntando se 100% dos passaportes emitidos estão indexados. Não, gente, arquivo, apesar de tudo, da Torre do Tombo ser um mega exemplo, dos arquivos distritais serem exemplares, 100% digitalizado, veja, até a Inquisição de Lisboa, que eu falei 100%, às vezes tem uma outra falha. Indexado, então, é mais difícil ainda. O que eu sei, porque eu, enfim, acompanho, eu gosto, me interessa, é que todo dia tem avanço nos arquivos distritais e na Torre do Tombo de indexação e de digitalização. Esse site tombo.pt, ele divulga, ele faz boletins ali na primeira página dele, o que foi disponibilizado naquela data, hoje, ontem, anteontem, semana passada. Então dá para a gente acompanhar bem, a gente vê que o progresso é contínuo, mas 100% não. Então assim, não achou? Daí a um mês pesquisa de novo. Infelizmente, para ser fácil, que já é incrível, é assim. Se não é na unha, ou indo lá, mais na unha ainda. Gente, eu vou encerrar porque tem perguntas muito específicas e aí eu convido a todos a entrar no grupo do Facebook, né, que a gente pode se ajudar. Fica o convite para vocês se associarem ao CBG, mandando e-mail para cbg@cbg.org.br e passar um recado da Silvia Butros para a pessoa que perguntou sobre Paranaguá.
que pode estar na Cúria de São Paulo, a Silvia está dizendo. Sim, eu acho que tá, eu procuraria primeiro lá, é o mais óbvio. Ok. Maria Lúcia, eu vou só botar aqui, Rafael, parando um pouco de compartilhar a sua, botando aqui as próximas 2 palestras, gente. No dia 7 de outubro, Charles vai falar sobre softwares de genealogia. E no dia 28, como muita gente aí perguntou de lista de passageiro, acho que vai ter bastante interesse. A Maria Lúcia vai falar sobre listas de passageiros e entrada de estrangeiros no Brasil, tá? Juliana, Oi. posso só dar uma palavra final antes aqui de encerrar? Claro. Eu só queria reforçar aqui meu agradecimento aos portugueses, porque eu acho que a gente tem que ser muito grato ao trabalho que eles estão fazendo, é incrível, é um exemplo para nós. Eu normalmente costumo colocar nos arquivos brasileiros esse exemplo que a Torre do Tombo dá, os arquivos distritais, agradecer aí ao esforço português e até pedir licença aqui para os colegas portugueses de eu estar falando da terra deles, né? Mas eu acho que é para incentivar os brasileiros também a aproveitarem aí esse trabalho fantástico. Pode seguir, Juliana. Obrigado aí, gente. Posso falar? Estão me escutando? Bom, eu gostaria de agradecer ao Rafael pela maravilhosa palestra que você deu, foi muito elucidativa e acho que todo mundo gostou muito. Também agradecer a Juliana pela disponibilidade de fazer a apresentação e, inclusive, agradecer ao público que está aqui e eu espero que vocês continuem participando. Muito obrigada, boa noite. Boa noite a todos. A gravação vai ficar disponível, tá, gente? Eu mando depois o link para todos. Charles, obrigada pelo apoio. Boa noite.